Olá, bem-vindos a mais uma aula de matemática. Hoje vamos falar sobre o sistema de numeração decimal. Bom, várias formas de contar foram desenvolvidas por várias civilizações em todo o mundo. Algumas contavam de 2 em 2, outras de 3 em 3, outras de 10 em 10, outras de 20 em 20, de 12 em 12. A essa forma de contagem a gente dá o nome de sistema de numeração. Tá? Nós temos aqui, por exemplo, o sistema de numeração binário, que a gente fala que é de base 2, e ele usa dois algarismos. Esse sistema de numeração binário ele é usado na programação de computadores. Eu tenho aqui um exemplo, eu tenho aqui esse 101010 é um número binário, que é o equivalente ao número 82. Nós temos também um sistema de numeração sexagesimal, que a gente fala que é de base 60, a gente faz agrupamentos de 60 em 60. Esse sistema de numeração foi usado aí na antiguidade e foi deixado para nós como um grande legado, que até hoje nós usamos aí para fazer aí a contagem, por exemplo, de horas. Uma hora tem 60 minutos, um minuto tem 60 segundos. E esse mesmo sistema sexagesimal é usado aí para medição de ângulos. E é o mesmo pensamento aqui, né? Então aqui, só que a gente vai ter 1 grau. Tá? 1 grau equivale a 60 minutos e cada 1 minuto equivale a 60 segundos. Hoje em dia, em vários países, inclusive o Brasil, o sistema de numeração decimal é o sistema mais utilizado. Ele funciona da seguinte forma. Eu tenho aqui, minhas mãos, eu vou contar aqui os dedos. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, quando acabarem os dedos para eu contar, quer dizer que eu formei um grupo de 10. 10 dedos no caso aqui. O que eu faço agora? Digo que eu tenho um grupo de 10 e eu conto de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, eu faço agrupamentos de 10 em 10. 10 em 10 maçãs, 10 em 10 moedas, 10 em 10 bolinhas de gude. E assim nós temos nosso sistema de numeração decimal. Ele tem algumas características. Ele pode também ser chamado de sistema indo-arábico. Por quê? Porque ele foi criado por um povo chamado hindu. O povo hindu criou esse sistema de numeração e ele foi divulgado no mundo pelos árabes. Então, por isso que ele é um sistema indo-arábico. Foi criado pelos hindus e divulgado no mundo pelos árabes. Nós chamamos esse sistema de sistema decimal, de base 10, porque ele é um sistema formado por 10 símbolos. E esses símbolos são chamados de algarismos. E esses algarismos são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Esses algarismos formam todos os números que a gente quiser. Sendo ele muito grande ou muito pequeno, a gente vai usar esses algarismos. Agora, percebam que os algarismos não são números, tá? Eles são símbolos que, quando a gente junta numa determinada ordem, nós vamos formar os números. É claro que se eu pegar um algarismo desse sozinho, eu vou formar um número. Por exemplo, se eu pegar só o 2, eu tenho o número 2. O algarismo 2 formou o número 2. Se eu pegar só o 3 aqui, eu tenho o número 3. O algarismo 3 formou o 3, o número 3. Agora, se eu juntar o algarismo 2 com o algarismo 3 nessa sequência, eu vou ter o número 23. Aqui, eu tenho aqui o número 35. O número 35 ele é formado pelo algarismo 3 e o algarismo 5, nessa ordem aqui. Se eu inverter a ordem aqui, botar o algarismo 5 na frente e depois o algarismo 3, eu vou ter aqui outro número, tá? Mas eu vou usar os mesmos algarismos. E perceba o seguinte, esse 5 aqui, no número 35, ele equivale a 5 unidades. Já esse outro 5 aqui, no 53, ele equivale a 5 dezenas, ou seja, 50 unidades. Isso quer dizer o quê? Que o nosso sistema de numeração decimal é um sistema posicional. O que significa? Que o algarismo ele muda de valor de acordo com a posição que ele ocupa em determinado número. Um exemplo aqui, tem esse número aqui, o 222. Esse número ele é formado por um único algarismo, que é o 2. E ele está se repetindo aqui 3 vezes. Só que cada algarismo desse aqui tem um valor determinado. Por exemplo, esse último 2 aqui, o valor dele é de 2 unidades. Esse segundo aqui, o valor dele é de 20 unidades.
E esse último aqui é de 200 unidades. Ou seja, de acordo com a posição que o algarismo se encontra no número, ele vai ter um determinado valor. Outra característica importante do nosso sistema de numeração é que o zero ele tem uma utilização. Por exemplo, aqui no número 203, tá? 203. Aqui, esse zero aqui, nessa posição aqui, nós não temos um valor, ele não representa uma quantidade ali. Isso significa o quê? Vamos tentar comparar com o dinheiro. Se esses 203 fosse trocado como se fosse dinheiro, seria 200 reais, que eu poderia representar por duas notas de 100, e 3 reais, que eu poderia representar por três moedas de R$1. Eu percebo aqui, ó, que eu não tenho nenhuma nota de quê? De 10 reais. Nota de 10 reais eu não tenho, ou seja, a posição aqui que seria das dezenas, notas de 10 reais, não tem nada, está aqui, está zerado. Mas significa que aquela posição está zerada, não que aquela posição não existe. Por exemplo, se eu tivesse posto assim, ó, tirado zero, ia ficar 23. E 23 é um número totalmente diferente de 203. Então o zero significa que naquela posição não tem valor, apesar dela estar ali. Nós temos agora as classes e as ordens. O que são classes e ordens? Os algarismos, né, quando eles se combinam para fazer números, eles formam aí ordens e classes. As classes são unidades, que a gente pode falar até unidades simples. Nós temos depois a classe dos milhares. Depois temos as classes dos milhões. Depois temos as classes dos bilhões. E nós temos aqui depois outras classes, né? Tem os quatrilhões, etc. E cada classe dessa é formada por 3 ordens. A primeira ordem é a ordem das unidades. É a menor ordem possível. Depois eu tenho a ordem das dezenas. Depois a ordem das centenas. E essas 3 ordens, elas se repetem, né? Então, unidade, dezena, centena, simples. Depois eu tenho de novo unidade, dezena e centena de milhar. Depois de novo unidade, dezena, centena de milhões. Depois unidade, dezenas e centenas de bilhões, tá? Então, se eu tenho esse número aqui, ó, esse meu 1 aqui é minha unidade simples. Esse 2 é a minha dezena simples. O 5 é a centena simples. Depois volta de novo aqui, ó. O 9 vai ser unidade, só que agora é unidade de milhar. O 2 vai ser dezena, só que é dezena de milhar. O 3 vai ser centena, só que centena de milhar. Depois volta de novo aqui, zero, né? Volta para a unidade. Esse 4 é unidade de milhões, o 5 dezena de milhões e o 7 centenas de milhões. Tá? Bom, agora as ordens elas, né, crescem numa determinada lógica. E a lógica é o quê? É de 10 em 10, que é um sistema de numeração decimal. Vamos tentar entender aqui comparando com o dinheiro. Então, aqui, a unidade simples. Essa primeira unidade aqui, simples, é a menor unidade possível. A gente pode comparar aí com R$1. Então, vamos supor que cada unidade aqui vai valer R$1. Então, se eu digo que ali eu tenho 3 unidades, quer dizer que essas 3 unidades estão sendo multiplicadas por quanto? Por 1. 3 vezes 1 vai dar 3 unidades. 3 unidades simples. Agora, quando eu junto aqui 10 unidades, eu vou ter o quê? Uma dezena. Então, uma dezena equivale a 10 unidades. Então, se eu digo que aqui eu tenho 5 dezenas, então vou pegar esse 5 aqui e multiplicar por quanto? Por 10. 5 vezes 10 vai dar 50. Eu tenho 50 unidades nessa posição. E quando eu juntar 10 unidades, eu vou ter uma centena. Então, uma centena equivale a 100 unidades. Significa que se eu tiver aqui 2 centenas, eu vou ter que pegar esses 2 e multiplicar por 100, que eu vou ter 200 unidades. Bom, e a partir daqui se repete, ó. Aqui na unidade de milhar, cada algarismo que eu tiver aqui vai ser multiplicado por 1000. Na dezena de milhar, cada algarismo que eu tiver aqui vai ser multiplicado por 10.000. Na centena de milhar, cada algarismo vai ser multiplicado por 100.000. Tá? Então tem aqui esse número aqui, né? De novo, aquele número que a gente viu. E eu quero saber qual o valor, quantas unidades representa esse número 9 que está aqui destacado. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é saber qual é a ordem que ele está. Para saber a ordem que ele está, eu tenho que separar o número em classes. Para separar em classes, a gente vem aqui, ó, da direita para a esquerda. E eu vou começar a contar de 3 em 3. Né? 1, 2, 3, e eu boto um ponto. O ponto serve para quê? Para separar
exatamente as classes. Depois eu conto aqui de novo mais 3, 1, 2, 3, pronto. A cada 3 números eu tenho uma classe, né? Então a gente já sabe que o primeiro grupo de 3 números aqui é as unidades simples, o segundo aqui é a classe dos milhares e o terceiro aqui é a classe dos milhões. Tá? Se eu tiver separado aqui e não tiver 3 números para separar, eu não preciso colocar um ponto aqui no final, nem aqui no meio. Tá? A gente deixa sem mesmo. Por exemplo, deixa eu colocar aqui um exemplo aqui. Deixa eu apagar aqui. Por exemplo, se eu tenho aqui esse número aqui, né? Vou separar de 3 em 3 ossos, da direita para a esquerda. 1, 2, 3, e aqui deu 1, 2, não teve mais um, eu não preciso mais botar ponto, eu só separo se der 3 ordens, aí eu boto ponto para separar. Fora isso, não preciso colocar, nem preciso colocar aqui no final, tá? Bom, então eu tenho aqui as classes simples, né, unidade simples, aqui eu tenho a classe dos milhares e a classe dos milhões. Agora eu tenho que saber qual é a ordem que está o 9 aqui. Então a gente já sabe que aqui o primeiro é a unidade, depois vem dezena e centena. E a gente repete aqui, unidade, dezena e centena, depois unidade, dezena e centena. E olhando aqui eu posso ver que o 9 está na unidade de quê? De milhar. Então significa que esse 9 vai ser multiplicado por quanto? Por 1000. Então vai ser 9 vezes 1000 é igual a 9.000 unidades. Então o 9 aqui ele representa 9.000 unidades. O algarismo 9 representa 9.000 unidades. E se eu quiser saber quanto que representa esse algarismo 2 aqui? É só eu pegar ele aqui e ver que ele está na classe, aqui na ordem das dezenas. Então na ordem das dezenas eu tenho que multiplicar por quanto? Por 10. 2 vezes 10 vai dar 20 unidades. E assim a gente faz para qualquer algarismo que eu tenho aqui para achar qual é o valor dele correspondente no número. Isso faz a gente ver que os algarismos têm dois valores. Um que a gente chama de valor absoluto e o outro valor relativo. O valor absoluto do algarismo independe da posição que ele se encontra no número. É o valor do algarismo mesmo. Já o valor relativo vai depender da posição que esse algarismo se encontra no número. Por exemplo, eu tenho aqui 697, que é um número formado pelo algarismo 6, 9 e 7. Eu quero saber qual é o valor absoluto e o valor relativo de cada um desses algarismos. Então vou começar aqui pelo 7 aqui, 7. O valor absoluto do 7, né, valor absoluto independe da posição que o número se encontra. Então é o valor do algarismo mesmo. Então o valor absoluto do algarismo 7 é 7. Já o valor relativo dele vai depender da posição que ele se encontra no número. E no caso do 7 aqui, ele está na unidade. E a gente acabou de ver que já que está na unidade, a gente tem que multiplicar por quanto? Por 1. Então, o algarismo multiplica por 1. Então vai ser 7 vezes 1, 7. O valor relativo do algarismo 7 é 7. 7 unidades. Já o 9 aqui, o valor absoluto dele independe da posição que ele se encontra. Então, o valor absoluto desse algarismo é o próprio algarismo, no caso aqui 9. E o valor relativo dele vai depender o quê? Da posição que ele se encontra. E ele está aqui na ordem das dezenas. Significa o quê? Que já que ele está nas dezenas, eu tenho que pegar esse valor, esse algarismo, e multiplicar por 10, que vai dar 90. Então, 9 vezes 10 vai dar 90. O valor relativo do 9 aqui é 90. Agora o 6. Então o valor absoluto do 6 independe da posição que ele se encontra. É só o valor do algarismo mesmo. No caso aqui então vai ser 6. O valor absoluto do 6 é 6. Já o valor relativo depende da posição que ele se encontra. Ele se encontra na ordem das centenas. E a gente viu que, já que está na centena, eu tenho que multiplicar esse valor por quanto? Por 100. 6 vezes 100 vai dar 600. Então o valor relativo do 6 é 600. Existe uma outra forma da gente descobrir qual é o valor relativo de um algarismo. A gente pode fazer a decomposição numérica do número e achar o valor relativo de cada um deles. A decomposição numérica também pode ser chamada de decomposição polinomial. E o que é a decomposição polinomial? É pegar um número e transformar ele numa soma, numa adição de determinados números. Então tem aqui 2.357. Para eu fazer decomposição
polinomial desse número, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse 7 aqui e vou puxar ele para baixo aqui, ó. Eu vou colocar ele aqui. Se tivesse esse número aqui do lado, né, em vez de eu repetir aqui embaixo, eu ia botar um 0 para cada número que eu tivesse aqui. Como eu não tenho nenhum número aqui, eu não preciso colocar nenhum número aqui. Então o 7 fica 7. Esse 5 aqui, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou puxar ele aqui para baixo, e a cada número que eu tiver aqui do lado desse 5, eu vou completar com 0. No caso, isso aqui eu só tenho 7, então eu vou botar um 0 aqui. Esse 3 eu vou puxar para baixo, e como eu tenho aqui, ó, duas ordens aqui, eu vou completar cada ordem com 0. Então, boto 2 zeros. Esse 2 aqui também eu passo para baixo, e a cada ordem que eu tiver aqui, a cada número, a cada algarismo que eu tiver aqui, eu completo com um 0. Então, como eu tenho aqui 3 ordens, ou 3 algarismos, ou 3 números, eu boto 3 zeros. Então, a decomposição polinomial do meu número é a soma desses números que eu achei aqui, ó. Então, vai ser 2.000 mais 300 mais 50 mais 7, que é igual a 2.357. Essa é a decomposição numérica ou decomposição polinomial do número 2.357. A partir daqui eu posso saber também qual é o valor relativo do número 2. Qual é o valor relativo do número 2? 2.000. Qual é o valor relativo do 3? 300. Valor relativo, tá? Qual é o valor relativo do 5? 50. Qual é o valor relativo do 7? 7. E qual é o valor absoluto de cada um desses algarismos? O valor absoluto é o valor do número do algarismo mesmo. Vamos ver aqui alguns exemplos. Decompõe os números. É fazer a decomposição polinomial ou numérica, tá? Os números 3.721 e 203. Vou botar aqui, ó. 3.721 e 203. Começando com 3.721, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar esse 1 aqui, o último, vou puxar para baixo aqui. Se tivesse número aqui do lado, eu acrescentava 0 aqui. Como não tem, eu deixo assim mesmo. Agora eu pego o 2 e puxo para baixo também. Como eu tenho aqui um algarismo aqui, uma ordem, né? Depois do número 2 eu tenho aqui uma ordem, eu acrescento um 0 aqui. Então o 2 vai ficar 20. O 7 eu puxo também para baixo, e como eu tenho 2 algarismos, para cada algarismo eu boto um 0. O 3 aqui eu puxo para baixo, e para cada algarismo, ou cada ordem, ou cada número que eu tiver aqui depois do 3, eu boto um 0. Então tem 3 números, eu boto 3 zeros. Pronto, a decomposição polinomial do 3.721 é essa soma aqui, ó, 3.000 mais 700 mais 20 mais 1. Agora o 203. Eu vou pegar esse 3 aqui, vou puxar para baixo. A gente começa sempre do final, tá? Vou puxar para baixo. E se tivesse número aqui do lado, alguma ordem aqui do lado, eu ia colocar um 0 aqui. Mas como não tem, eu deixo sem nada aqui, só vai ser o 3. Esse 0 aqui eu puxo para baixo e eu completo aqui, né, cada ordem que eu tiver aqui do lado aqui depois, eu boto um 0. Só que aqui 0 é 0, não preciso botar 0, 0. É só 0 mesmo. Se eu quiser eu posso até colocar para eu poder exercitar, mas não precisa. É 0, é 0. Agora eu puxo o 2 aqui e para cada algarismo aqui eu boto um 0. Pronto, a decomposição polinomial do 203 é a soma dessas três parcelas, 200 mais 0 mais 3. 200 mais 0 mais 3. Ou eu posso fazer também assim, ó, 200 mais 3. Porque eu estou somando 0 aqui, não vai fazer diferença para mim, tá? Ele aqui só vai servir para me indicar o quê? Que na parte das dezenas, na ordem das dezenas, não tem uma quantidade ali, tá bom? Então aqui, ó, no número 59.261, qual é o valor absoluto e o valor relativo dos algarismos 9 e 6? Então aqui, eu tenho esse número aqui, eu quero saber qual é o valor absoluto e o valor relativo desse 9 e desse 6. Vou botar aqui minha tabelinha. Então aqui eu vou botar aqui o valor absoluto e eu vou abreviar esse valor absoluto para VA. E aqui eu vou botar valor relativo e eu vou abreviar valor relativo para VR. Então aqui, o valor absoluto do algarismo independe da posição que ele se encontra. Então, é o valor do próprio algarismo. Então, o valor absoluto do 9 é 9 mesmo. E o valor absoluto do 6 é 6 mesmo. Já o valor relativo depende da posição que esse algarismo se encontra no número. Então aqui o 9 aqui, ó, se eu olhar aqui, ele está aqui, ó, né? Aqui é a classe das unidades simples e aqui é a classe dos milhares. E aqui eu tenho unidade e dezena. Então o 9 está na unidade de milhar. Então
seria 9 vezes 1000. Ou seja, o valor relativo dele é de 9.000. Ou eu posso fazer assim também, ó, puxo 9 para baixo e a cada algarismo que eu tiver aqui eu acrescento um zero. Ó. Então o valor relativo do 9 é 9.000. Já o 6 aqui, ele está na ordem das dezenas, né? Aqui é a unidade, dezena e centena. Ele está nas dezenas simples, então eu tenho que pegar esse 6 e multiplicar por quanto? Por 10, que vai dar 60. Ou eu posso fazer o seguinte, eu puxo esse 6 aqui para baixo e a cada algarismo que eu tiver aqui do lado, eu boto um zero. Então, o valor relativo do 6 é 60. Outro exemplo, escreva por extenso o número. Escrever por extenso é a mesma coisa que escrever como eu vou ler esse número, como se lê esse número. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer para poder ler esse número é separar ele nas classes. E como é que a gente faz isso? Da direita para a esquerda, eu vou contar de 3 em 3 ordens. Então aqui, ó, 1, 2, 3, um ponto. O ponto serve para separar as classes. Depois eu conto de novo, 1, 2, 3, mais um pontinho, outra classe. E aqui, ó, depois que eu contar 3, o ponto ficaria aqui, não precisa colocar o ponto aqui. Eu só coloco se tiver mais um número na frente. Se não tiver, não precisa colocar, tá? E agora eu vejo aqui, ó. Essa primeira classe aqui é das unidades simples, a segunda aqui é dos milhares e a terceira daqui é dos milhões. Então a gente vai falar assim, ó, aqui é a unidade simples, aqui vai ser a unidade dos milhares e aqui dos milhões. Então para ler esse número a gente só fala o número que está na classe e fala a classe dele, ó, 326 milhões, porque ele está na classe dos milhões. Então a gente fala 326 milhões. Esse aqui, 580 milhares, a gente pode falar milhares ou mil. Geralmente a gente fala mil. 580 mil. E aqui é 431 unidades. A gente pode falar 431 unidades, 431 unidades simples ou simplesmente 431, tá? Aqui eu vou falar 431 unidades, tá? Então pronto, como é que se lê esse número? 326 milhões, 580 mil, 431 unidade ou só 431. Bom, esse número é formado por quantas classes? A gente viu aqui, ó, que a gente tem 1, 2, 3 classes. 3 classes. Então, resposta, 3 classes. Esse número é formado por quantas ordens? Ordem é cada posição que esses algarismos ocupam aqui, ó. Então aqui, ó, o algarismo é uma classe, uma ordem. Depois eu tenho outra ordem, mais uma 3. Esse 0 aqui está em outra ordem. Professor, mas o 0 ocupa alguma ordem? Sim, ele está dizendo que nessa ordem aqui não tem valor, tá? Mas ele ocupa essa ordem aqui. Então, já tem 4 ordens, 5, 6, 7, 8, 9. Ou seja, eu tenho 9 ordens nesse número. Qual é a ordem do algarismo 8? Está aqui, ó, o 8. O 8, se eu olhar aqui, ele está aqui nessa posição, ó. Mas qual é a ordem dele? A ordem a gente vai fazer o seguinte, ó. Começando aqui, ó, tenho unidades, dezenas, centenas, depois unidades, dezenas, centenas, unidades, dezenas e centenas. Então o 8 está na dezena de quê? De milhar. Então a ordem do número do algarismo 8 aqui é de dezenas de milhares. Bom, essa aula termina por aqui. Refaçam esses exemplos, deixe seu like, se inscreve no canal e até a próxima aula.